Graça e paz, amados, bem-vindos à nossa campanha 70 vezes 7. Espero que você esteja sendo abençoado, esteja gostando dos vídeos, que o Senhor esteja falando ao seu coração. Meu desejo é que você e eu possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, possamos crescer juntos. Que Deus realmente nos abençoe e que a sua palavra esteja firme e encontre uma terra fértil em nossos corações. Estamos hoje caminhando para o livro de Esdras. O livro de Esdras ele é muito interessante e algumas coisas nós precisamos ter em mente. Tanto os livros de Crônicas, quanto o livro de Esdras e o livro de Neemias, eles pertencem a uma mesma época. E há da parte dos estudiosos, da parte daqueles que já se debruçaram um pouco sobre o texto bíblico de uma forma mais técnica, há um entendimento de que provavelmente uma mesma pessoa compilou, ou seja, uma mesma pessoa editou. O livro de Neemias, vou começar de trás para frente, ele narra partes em que Neemias está falando na primeira pessoa. Ele está dizendo, eu vivi isso, eu fiz isso. Então, nessas partes, nós sabemos que o autor seria Neemias, mas mesmo assim, isso poderia ter sido tratado de uma forma geral por um redator. Como nas revistas, tem a matéria e depois vem alguém dando uma roupagem para a história, para poder enquadrar dentro de todo um tema. Provavelmente o próprio Esdras foi esse editor, pelo menos dos livros de Esdras e Neemias. Amanhã falaremos sobre o livro de Neemias, mas eu já quero deixar bem claro para você. O livro de Esdras e o livro de Neemias são livros complementares. Eles não são livros, não são o mesmo livro, apesar de estarem juntos, por exemplo, na Bíblia Hebraica, mas eles são livros complementares. Eles contam a história da mesma época, da mesma situação, sob pontos de vista diferentes. O livro de Esdras sobre a questão da reconstrução do templo e do renascimento religioso do povo, ou seja, de que o povo voltasse a adorar a Deus e voltar para o Senhor. O livro de Neemias sobre o aspecto da reconstrução do muro e da organização administrativa da cidade. Bom, vamos então para o livro de Esdras. O livro de Esdras ele narra, como eu já falei, a reconstrução do templo. E ele narra também a vinda do povo, ou o regresso do povo após o exílio. O que é exílio, pastor? O povo de Israel havia sido advertido por Moisés lá atrás, em Deuteronômio, que eles estavam recebendo, ou receberiam a terra prometida, eles já estavam na beirinha da terra prometida, e que eles entrariam nessa terra, e que essa terra era bênção de Deus, e que o povo deveria manter a obediência, a fidelidade a Deus, para garantir a posse da terra, porque era o Senhor quem os guardaria naquele lugar. Mas se eles se afastassem de Deus, eles perderiam a sua terra. E o que aconteceu foi isso. Nós vimos incontáveis épocas em que o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Primeiro com os juízes. Por muitas vezes o Senhor precisou levantar alguém para libertar o povo dos seus inimigos, para colocar de novo o povo no eixo. Depois com os reis. E nós temos 19 reis em Judá, 19 reis em Jerusalém, mas apenas 9 desses 38 reis seguiram ou fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Então os outros todos levaram Israel para a idolatria, para a feitiçaria, para a consulta aos mortos, para coisas que o Senhor abomina, para longe de Deus. O Senhor retira a sua mão, a sua proteção sobre Israel e permite que eles sejam levados cativos para a Babilônia. Nabucodonosor termina de levar o povo para a Babilônia, provavelmente no ano de 580, 586 antes de Cristo. Tá? O templo de Jerusalém é destruído por volta dessa época, em 587 a.C., e muito tempo depois o povo recebe então autorização para retornar.
Primeiro com Ciro, que decreta que alguns exilados já poderiam voltar para Judá. Depois, e aí eles acabam reconstruindo o altar de Jerusalém em 537. Depois, quando Dario permite que eles continuem a obra, porque o povo havia sido interrompido pelos inimigos que não queriam a reconstrução do templo, em 516 a.C. Esdras só chega a Jerusalém em 458, com uma nova leva de pessoas que foi libertas pelo rei, para que pudessem dar prosseguimento à reconstrução da cidade e da obra de Jerusalém. O que me chama a atenção é que o povo começa a fazer a reconstrução alegre, o povo começa a fazer a reconstrução do templo de uma forma animada, de uma forma determinada. Chegam a lançar os alicerces do templo, está lá no capítulo 3 de Esdras, mas aí os inimigos conseguem parar, os inimigos conseguem impedir o povo de continuar. Eles vão até o rei, falam um monte de coisas e levantam a questão do aspecto financeiro, acusando que o povo não seria mais fiel ao rei, e chama Jerusalém de aquela cidade malvada, aquela cidade ruim, aquela cidade rebelde. Parece muito com o que nós temos vivido hoje em dia. Nós temos visto que tudo tem sido feito para tentar transformar cristãos, repito, tudo tem sido feito para tentar transformar cristãos em intolerantes, em pessoas que não se importam com os outros, que não respeitam a religião dos outros, que não respeitam a opção de casamento ou de afetividade dos outros. Mas o fato é que tem milhares e milhares de cristãos sendo mortos, sendo perseguidos, sendo queimados, sendo torturados, sendo as igrejas queimadas com as pessoas lá dentro, no mundo inteiro. A religião mais perseguida do mundo hoje é o cristianismo, já é uma realidade. E não existe uma única palavra da mídia ou das autoridades sobre isso. Parece que quando é com o cristão, pode tudo. Quando é o cristão ou alguns que pensam que são cristãos, mas não entenderam o amor de Jesus e começam realmente a fazer coisas que não são de Jesus, o mundo cobra. Porque o próprio mundo sabe qual é a vontade de Deus. O próprio mundo conhece o amor de Deus, ele só não segue, ele só não experimenta para ele, mas ele exige dos cristãos. O fato é que os inimigos fazem parar este projeto e fica muito tempo sem eles poderem terminar. Mas agora, Esdras, ele recebe do rei Artaxerxes, ele recebe a autorização então para continuar, e ele recebe também uma ordem de que ele não somente continuasse e pudesse levar o povo, mas que ele também levasse ouro, levasse prata, levasse tudo que fosse necessário para poder finalizar a reconstrução do templo, para poder fazer os sacrifícios, que ele recebesse novilhos, que ele recebesse o que era necessário. Deus já havia, através de Dario, dado permissão aos anciãos de reconstruir o templo, e inclusive manda que aqueles mesmos inimigos que lá atrás impediram a reconstrução do templo agora financiassem, agora bancassem, agora protegessem. Deus é maravilhoso, Deus muda qualquer situação. E tudo isso aconteceu. E Esdras vem para Jerusalém e ele promove então a leitura da lei de Deus, da Torá, e ele promove um reavivamento, um renascimento espiritual do povo. E o povo passa a amar novamente o Senhor e a obedecer novamente ao Senhor. A palavra de Deus diz que Esdras era um escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, e a boa mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. E ele vai e chega a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus. Porque no capítulo 7, versículo 10, tem o segredo de Esdras, que eu quero falar com você, que é o segredo para que eu e você possamos vencer
onde outros já falharam, que é o segredo para que eu e você possamos nos manter firmes, mesmo em meio a adversidades, mesmo com inimigos querendo fazer parar a obra de Deus, querendo atrapalhar a qualquer custo. Qual era o segredo de Esdras? Versículo 10 do capítulo 7 diz: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Ou seja, 3 passos. O segredo da vitória está em 3 passos. Primeiro, Esdras entendeu que ele próprio precisava entender, absorver, conhecer e obedecer à lei do Senhor. Então ele dispôs o seu coração para buscar a lei do Senhor, em primeiro lugar. Lembre-se que ele estava numa terra estranha, era um dos cativos, e ele não teria certamente acesso fácil a tudo isso. Mas ele dispôs o seu coração para buscar. E eu te convido a buscar o Senhor. Buscai o Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Depois ele dispôs o seu coração não somente para buscar. Tem muita gente querendo conhecer a vontade de Deus, mas quando conhece diz: isso não é para mim, é muito difícil. Ou não é para agora, quem sabe daqui a um tempo. Mas Esdras dispôs o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir. Para que ele pudesse falar aos outros, ele precisava ele mesmo ter um testemunho, ser um exemplo de alguém que servia e obedecia a Deus. E por fim, ele dispôs o seu coração para ensinar, para levar adiante, para que outras pessoas pudessem também conhecer os estatutos e os mandamentos de Deus. O projeto de Deus para a sua palavra sempre foi essa: a começar em mim, que o Senhor possa quebrar corações, como diz aquela antiga canção. O projeto de Jesus para os discípulos foi: primeiro em Jerusalém, ou seja, primeiro em vocês mesmos, depois vocês serão minhas testemunhas em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Primeiro em nós, precisamos buscar a lei do Senhor e cumprir. E depois precisamos ampliar e levar a outros que possam também entender e finalmente serem tocados, alcançados e abençoados pela boa mão do Senhor, que estava sobre Esdras, que está sobre cada um de nós, quando nós nos preocupamos em buscar a lei do Senhor, em cumprir a lei do Senhor e em ensinar aqueles que nós amamos os estatutos e os mandamentos do Senhor. Deus nos abençoe. Amém.